Beleza. Aí era isso que eu tinha para adicionar de laringe, né, da inervação dos músculos, lembrando que o nervo laríngeo superior, ele vai inervar somente o músculo cricofaríngeo, que ele é o músculo que tensiona as cordas vocais, cricotiroideu, perdão, e o nervo recorrente laríngeo, ele vai inervar todo o resto. Beleza? Em específico, o nervo recorrente laríngeo esquerdo, ele vai passar por baixo do arco aórtico, né? E patologias de aorta, vasculopatias de aorta, como aneurisma, tumores e tal, pode afetar, causar uma paralisia desse nervo, causando disfonia. Que seria basicamente uma... A pessoa fala mais ou menos... A pessoa fala e ela fala com mais ou menos 2 tons de voz ao mesmo tempo, porque as duas cordas vocais dela, elas não estão trabalhando em par, não estão trabalhando de maneira sincrônica e sincronizada. Por causa de uma paralisia, né, dos músculos de um lado, do lado esquerdo, no caso. E uma outra coisa a se adicionar é aqui, pô, nas vias, aqui, ó, nas vias de drenagem, basicamente na papila de Vater. A gente tinha aqui nas vias biliares extrahepáticas, a gente tinha um colédoco, né, com o seu percurso. Ele vai ter o seu percurso, né, retroduodenal, retropancreático, intrapancreático e depois intramural. E depois a gente vai ter aqui, né, o conduto coletor pancreático, que ele vai coletar todo o suco pancreático produzido pelo pâncreas, né, toda a secreção exócrina do pâncreas, e também ele vai desembocar aqui na ampoxa de Vater a nível da segunda porção do duodeno. Só que existe mais um possível conduto de drenagem aqui, que seria o conduto pancreático acessório, que vai ser esse aqui, ó. Esse aqui vai ser... Ele é inconstante, tá? É possível que ele exista, é possível que ele não exista em certos preparados, em certas pessoas. Mas esse aqui vai ser o conduto pancreático acessório. Beleza? Ele é inconstante, só que apesar de ser inconstante, ele também vai desembocar na segunda porção do duodeno. Beleza? E ele também pode ser chamado de conduto acessório de Santorini. Beleza? Acessório de Santorini. Que vai ser esse condutinho aqui. Beleza? Ele é, como eu já disse, ele é inconstante, tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Mas também deve ser levado em consideração aí quando a gente estuda a anatomia. E eu acredito que não tem mais nada a se adicionar em digestivo, pô. É. A gente já viu o sistema urinário bem completinho. Vimos os meios de fixação dos rins também. E tá, triângulo da bexiga, os esfínteres, né? E beleza, compartimento pélvico subperitoneal, a gente já viu face endopélvica e diafragma pelviano. Agora a gente vai ver, pessoal, o perinê. A gente estuda basicamente o perinê feminino, né? Porque ele tem mais estruturas anatômicas do que o perinê masculino. O perinê masculino ele é mais simplificado. Então, basicamente, se a gente sabe o feminino, a gente automaticamente já vai saber o masculino. O perinê feminino, ele vai estar formado de alguns músculos superficiais e alguns músculos profundos. Beleza? Só que antes da gente falar de perinê, a gente tem que falar um pouco dos planos cirúrgicos do perinê. Em caso, em português é períneo, tá? Só que, como eu estou acostumado a falar perinê, eu vou falar perinê para vocês. No caso, os planos cirúrgicos do perinê, a gente vai ter, basicamente, alguma similaridade aí com os planos cirúrgicos do abdômen. Por quê? No abdômen a gente tinha a pele, depois a gente tinha a fáscia de gordura subcutânea, que no caso seria a fáscia de Camper, beleza? E abaixo da gordura subcutânea a gente tinha uma fáscia fibrosa, que vai separar a gordura subcutânea, que é mais superficial, do plano muscular, que é um pouquinho mais profundo. Essa fáscia fibrosa, que fica abaixo do tecido gorduroso subcutâneo, é a chamada fáscia de Scarpa. Isso é no abdômen, ou seja, a gente tem pele, fáscia de Camper, gordura, e fáscia de Scarpa, fibrosa. No caso, os planos cirúrgicos do abdômen, quando a gente vai baixando, a gente vai chegar na continuação desses mesmos planos, só que no perinê.
Beleza? Então a gente ainda vai ter no perineu, assim como no abdômen, a gente ainda vai ter a pele, obviamente, depois a gente vai ter o tecido de gordura subcutâneo, que no caso, no abdômen ele se chamava face de Camper, no perineu vai se chamar face de Colles. Beleza? O tecido gorduroso subcutâneo no perineu não vai se chamar face de Camper, vai se chamar face de Colles. E depois, assim como no abdômen, em um plano mais profundo do que a fáscia de gordura subcutânea, a gente vai ter a fáscia fibrosa, que vai separar o plano muscular. No caso, essa fáscia fibrosa no abdômen se chamava fáscia de Scarpa, só que no perineu vai se chamar fáscia de Cuvelier. Beleza? Então, esses vão ser os planos cirúrgicos do períneo. Escrito errado. Ne. Aí, esses vão ser os planos cirúrgicos do perineu. Agora, depois dessa face de Cuvelier, que seria a face fibrosa, já entra aí o plano muscular. No caso, o plano muscular que a gente vai ter tanto na mulher quanto no homem, a gente vai ter aqui, primeiro, tanto na mulher quanto no homem, a gente vai ter basicamente dois triângulos. Aqui, ó, a gente vai ter o esfíncter do ânus, beleza? Que ele vai estar presente tanto na mulher quanto no homem. No caso, o esfíncter do ânus, ele vai ser formado por músculo estriado, logo ele é voluntário. Beleza? Então, o esfíncter do ânus, ele vai ser o músculo voluntário, que vai controlar aí ele vai controlar a liberação ou não da matéria fecal durante a defecação. Depois, a gente vai ter o músculo transverso do períneo, que vai ser esse músculo aqui, ó. Que ele vai, como o próprio nome já diz, ele vai estar formado por fibras transversas. Beleza? E esse músculo transverso do períneo, ele vai se inserir aqui na parte das espinas ilíacas. Beleza? Ele vai se inserir aqui, no caso, nas espinas ciáticas. Beleza? Ele vai se inserir aqui justamente nessas espinas. E ele vai separar o perineu em duas metades, basicamente, ou dois triângulos. A gente vai ter aqui a base desse triângulo, que vai ser aqui o próprio músculo transverso. Depois, a gente vai ter um triângulo anterior. E depois a gente vai ter um triângulo posterior. Beleza? Esse triângulo anterior, ele vai se chamar triângulo urogenital. Beleza? Porque nesse triângulo anterior ou superior, né, dependendo do ponto de vista, esse triângulo anterior ou superior, ele vai se chamar triângulo urogenital, porque é justamente nesse triângulo que vai estar presente os órgãos genitais e também o final da via urinária. Beleza? Por isso é triângulo urogenital. E depois, o triângulo abaixo, o triângulo inferior ou posterior também, a gente vai ter aqui o triângulo anal. Beleza? Esse triângulo anal vai estar presente não só o esfíncter do ânus, mas também a gente vai ter essa fossa aqui gigantesca, que seria a fossa isquiorretal. Essa fossa isquiorretal, ela vai estar recheada, basicamente, de tecido graxo, de tecido gorduroso. Beleza? E ele vai estar recheado justamente pela face de Cuvelier. A face de Cuvelier, que seria o plano de gordura subcutâneo, ela vai vir e vai rechear toda essa fossa isquiorretal, que é justamente para ocupar esse espaço aqui que ele estaria vazio, né? Então, basicamente, é esse espaço aqui. Beleza? E esses triângulos aqui, eles são muito importantes, principalmente na mulher, principalmente durante o parto. Por quê? Durante o parto, existe uma patologia, por exemplo, quando existe uma chamada desproporção pélvico-fetal, que quando o bebê ele tem a cabeça muito grande, ou quando o bebê ele é muito grande para a proporção da abertura da pelvis ou do perineu da mãe, e durante um parto normal, às vezes, a cabeça não passa, né? Basicamente, a cabeça não passa. E aí, é necessário fazer um procedimento que seria a chamada episiotomia.
Porque a gente tem aqui, né? Vou desenhar de novo aqui. A gente tem um triângulo, cuja base do triângulo vai ser aqui os músculos transversos, beleza? A inserção desses músculos transversos, pessoal, é na tuberosidade esquiática, tá? Eu acho que eu tinha falado espina ciática, mas não. A espina ciática é essa aqui. A inserção desse músculo é na tuberosidade esquiática, que é o lugar onde a gente senta, beleza? É a parte do osso em que a gente está sentado. No caso, a base desse triângulo vai ser o transverso do perineu e as duas tuberosidades esquiáticas, beleza? O vértice superior desse triângulo vai ser a sínfise púbica e o vértice inferior do triângulo inferior vai ser o próprio osso cox. Beleza? Então vai formar aí uma figura geométrica parecendo uma figura romboide, beleza? Uma figura com formato de pipa. E um rombo, né, uma figura com formato de pipa, ela também pode ser dividida em dois triângulos. E aí que vem a formação, né, do triângulo urogenital e o triângulo anal. Beleza? Mas os 4 pontos desse rombo são as tuberosidades esquiáticas, que são os 2 pontos laterais, né, que são as duas inserções do transverso do perineu. Depois a gente tem o ponto superior, que vai ser a sínfise púbica, e o inferior, que vai ser o próprio osso cox. O que acontece? Durante os partos naturais, onde o bebê é muito grande, ele tem a cabeça muito grande, e é difícil passar através do canal vaginal da mãe, é necessário fazer um procedimento chamado episiotomia, que é o cirurgião, né, o obstetra, ele vem aqui e faz um corte transverso desde a abertura da vagina até... É um corte, não é transverso, não é um corte oblíquo. É mais ou menos um corte oblíquo aqui para aumentar a abertura vaginal do canal, a abertura de saída do bebê, né, para que ele possa passar de uma maneira mais facilitada. E esse corte, ele é feito não só na abertura vaginal, mas também em todo o canal vaginal. Ele é um corte feito de maneira oblíqua em todo o canal vaginal até a saída, né, na vulva, né, no caso. Esse corte é feito em todo o canal vaginal e na vulva também, que seria a saída. Então, essa episiotomia é necessária fazer por quê? Porque se isso não é feito e o bebê, ele, através das contrações uterinas, ele vai ser forçado a sair. Se essa episiotomia não é feita para facilitação da saída do bebê, é possível que esse bebê saia de uma maneira forçada e ele saia rasgando todo o triângulo urogenital da mãe. E aí, no caso, se acontece um rompimento traumático do triângulo urogenital da mãe, esse rompimento ele geralmente acontece nesse sentido aqui. Ou seja, desde o triângulo urogenital até o triângulo anal. E aí o corte, né, não é um corte, é mais ou menos um rasgado. Esse rasgado, ele praticamente vai unir o lúmen do canal vaginal com o lúmen anal. Ou seja, ele vai gerar uma fístula. Tem um nome, fístula seria uma comunicação, né, de duas cavidades que não deveriam se comunicar. No caso, ele vai formar uma fístula. Tem um nome para essa fístula, mas enfim. É uma fístula que vai juntar o lúmen da vagina com o lúmen anal. Beleza? E isso é algo bem grave, assim, porque isso geraria infecções, né, recorrentes na mulher e, inclusive, pode gerar uma hemorragia bem importante aí, né? Pode causar, inclusive, a morte da mulher. Então, é necessário fazer essa episiotomia, que seria, no caso, um corte oblíquo aqui, né? Que, no caso, esse corte oblíquo, ele gera uma hemorragia bem menos importante, né? E diminui o perigo de causar essa fístula, essa união do canal vaginal com o canal anal. Beleza? Então, essa união do canal vaginal com o canal anal também pode ser chamada de união dos dois triângulos, né? Do triângulo urogenital com o triângulo anal. E isso seria uma patologia um traumatismo, né, bem importante aí na mulher, que pode, inclusive, afetar o funcionamento dos músculos dela, né? Principalmente do músculo do esfíncter do ânus e os músculos vaginais, que a gente já vai ver agora, que é o isquio cavernoso e o bulbo esponjoso. Então, esses triângulos, o mantenimento da estrutura desses triângulos aí, da integridade desses dois triângulos e da separação desses dois triângulos é muito importante, principalmente na mulher, principalmente em partos naturais.
Beleza? Então, basicamente é isso que a gente tem para falar de perinê superficial. Depois, a gente vai ter os órgãos, os genitais externos do homem e da mulher são diferentes. Logo, a gente vai ter algumas variações dos músculos do triângulo urogenital do homem e na mulher. No triângulo urogenital, basicamente no triângulo anal, os músculos são iguais no homem e na mulher. Ou seja, a gente vai ter o transverso superficial e o esfíncter do ânus, que eles vão ser basicamente iguais no homem e na mulher. Ou seja, não existe tanta variação anatômica aqui no triângulo anal. Agora, no triângulo urogenital existe uma variação anatômica porque os genitais externos do homem e da mulher são diferentes. A gente vai ter basicamente dois músculos principais no triângulo urogenital no homem e na mulher. A gente vai ter o isquio cavernoso, que é esse músculo aqui, e a gente vai ter o bulbo esponjoso, que é esse músculo aqui. O isquio cavernoso, ele vai ser o músculo que ele vai se originar da parte pertinho aqui da sínfise púbica, e ele vai se inserir aqui na tuberosidade isquiática. Beleza? Esse é o isquio cavernoso. E no caso, esse isquio cavernoso, ele vai ter funções mais ou menos parecidas no homem e na mulher. Por quê? O isquio cavernoso no homem, ele vai ser o músculo responsável por promover a ereção e a elevação do pênis no homem. Beleza? E ele também vai ser responsável por manter aí uma estabilidade do pênis durante a ereção. E o isquio cavernoso na mulher, ele também vai ser responsável por fazer uma ereção do clitóris da mulher, né, que também é o tecido erétil da mulher, mas também ele também vai ser responsável aí por manter uma certa estabilização da vulva, né, que seria a parte dos genitais externos da mulher. E ele também vai ter uma outra função de, basicamente, apertar a vulva, que seria a entrada do canal vaginal. E aqui, esse é o isquio cavernoso. Depois a gente vai ter o bulbo esponjoso. O bulbo esponjoso, no homem, ele vai estar associado à base do pênis. E esse músculo aqui, além de ser um dos principais músculos da ereção do homem, ele vai ser o músculo responsável também pela ejaculação. Ou seja, o trabalho de ejaculação, que seria de protrusão, né, de lançamento aí do sêmen durante a ejaculação, ele é feito principalmente pelo bulbo esponjoso. Beleza? Por esse músculo aqui que fica na base do pênis. E na mulher, o bulbo esponjoso, ele basicamente vai formar o músculo da vulva. Ele é o principal músculo que forma a vulva, beleza? Ele vai se originar aqui do centro tendinoso do perinê, e basicamente ele também vai se inserir não só na sínfise púbica, mas também na base do clitóris. E esse músculo aqui, ele também vai ser responsável pela elevação do clitóris, mas ele também vai ser responsável por fazer os movimentos de pompoarismo aí, né? Que também seriam os movimentos basicamente, de apertar a vulva, apertar a entrada do canal vaginal. E, citando pompoarismo, né? As mulheres que fazem pompoarismo seria basicamente treinar esses músculos, o isquio cavernoso e o bulbo esponjoso, para fortalecer esses músculos e basicamente fortalecer esses músculos, né, e aumentar aí a pressão da vulva. Beleza? Esses músculos, como são músculos estriados, né, eles têm contração voluntária e eles também podem ser fortalecidos aí. E é basicamente isso que a gente tem de músculos superficiais do perinê. Beleza? Esses aqui, como eu já disse, são os músculos superficiais. Só que existe uma camada de músculo mais profundo. A gente tem, de novo, a face de Scarpa, né, que vai ser... Face de Scarpa não, a face de Cuvelier, que é a continuação da face de Scarpa do abdômen, só que no perinê. A gente vai ter a face de Cuvelier, que ela vai separar a face de Colles, que é o tecido gorduroso subcutâneo, da camada muscular superficial, essa aqui sendo a camada muscular superficial. Só que abaixo dessa camada muscular superficial, a gente vai ter uma outra fáscia fibrosa que vai separar a camada superficial da camada profunda. Beleza? Essa fáscia fibrosa que vai separar a superficial da profunda se chama fáscia de Gallaudet. Aqui, ela se escreve dessa forma, Gallaudet com 2 L e det. Essa fáscia de Gallaudet
Como eu já disse, ela vai separar o plano superficial dos músculos do perineu do plano profundo. E no caso, o plano profundo do perineu, ele vai estar formado por somente um músculo, que seria o músculo transverso profundo do perineu. Beleza? Esse aqui que a gente está vendo é o transverso superficial. Beleza? Que vai, inclusive, formar a base dos triângulos e tal, que eu já falei agora há pouco. Agora, o único músculo que vai estar presente na fáscia, na camada profunda de músculos do perineu, vai ser o transverso profundo do perineu. Esse músculo transverso profundo do perineu, ele vai ser esse músculo aqui, ó. Esse músculo aqui. Beleza? Esse aqui, ó. Esse músculo aqui, ó. Esse músculo aqui é o músculo transverso profundo do perineu. Beleza? Que aqui ele está escrito esfíncter uretral externo. Justamente porque o músculo transverso profundo do perineu, ele é o esfíncter voluntário da bexiga. Beleza? Ele vai ser o nosso esfíncter uretral externo, que vai ser o esfíncter da uretra, que vai estar formada por músculo estriado, ou seja, é o único esfíncter urinário voluntário que nós possuímos, beleza? O esfíncter uretral externo ou transverso profundo do perineu. Isso é muito importante, isso se pergunta, beleza? Porque, lembrando aí, da última aula, a gente vai ter um esfíncter uretral interno, que vai ser um esfíncter formado por músculo liso, que vai ser uma continuação do constritor da bexiga, que no caso esse esfíncter, como é formado de músculo liso, é involuntário, com inervação simpática e parasimpática. E depois a gente vai ter o esfíncter uretral externo, que é o músculo transverso profundo do perineu, que por ser formado por músculo estriado, ele vai ser o esfíncter de micção, o esfíncter voluntário aí da nossa micção. Isso é muito importante, tá? Isso se pergunta. E, basicamente, esses são os músculos do perineu, pessoal. Os músculos do perineu, eles vão ter uma função muito importante, não só de reprodução, mas também eles também vão ter a função de manter a suspensão dos órgãos da pelvis. Porque, lembrando, os órgãos da pelvis, eles vão estar suspensos pelo diafragma pelviano, pela face endopélvica, que é a continuação da face transversalis, mas também os músculos, os órgãos da pelvis, eles também vão estar suspensos aqui pelo perineu feminino. Beleza? Além das funções de reprodução e também de controle dos esfíncteres, né? Porque a gente tem aí o esfíncter anal e o esfíncter do transverso do profundo do perineu, que vai ser o esfíncter da micção. Então, os dois esfíncteres, o da defecação e o da micção, também vão estar aqui dentro do grupo de músculos do perineu. Beleza? O esfíncter anal é um músculo superficial e o da micção vai ser um músculo profundo. O único músculo profundo que a gente tem na camada de músculos profundos do perineu. E todos esses músculos aqui, pessoal, todos esses músculos aqui do perineu, tanto superficial quanto profundo, todos eles vão estar inervados pelo nervo pudendo. Beleza? O nervo pudendo, que faz parte aí do plexo sacro, que é um nervo que ele vai ter funções motoras e sensitivas relacionadas aos órgãos sexuais. As funções motoras do nervo pudendo, lembrando, pudendo aí vem de pudor, né, relacionado a sexual, de reprodução. A função motora dos nervos pudendos vai ser justamente inervar esses músculos aqui associados à reprodução e controle dos esfíncteres. Beleza? E basicamente é isso. E a função sensitiva do nervo pudendo vai ser a função de sensibilidade dos órgãos sexuais, beleza? Da glande no homem e do clitóris na mulher. Ou seja, a função do prazer sexual também vai ser dada pelo nervo pudendo. E beleza. Fora isso, a gente tem irrigação também, mas a irrigação a gente... enfim. A irrigação dos tecidos eréteis dos órgãos sexuais, tanto do homem quanto da mulher também, ela vai estar dada pela artéria pudenda interna. Que no caso, a artéria pudenda interna, ela vai ser uma rama extrapélvica da artéria hipogástrica ou ilíaca interna. Tá bom? Inclusive, a artéria pudenda interna, ela também não só vai oferecer o sangue dos tecidos eréteis do homem e da mulher, mas também a artéria pudenda interna, ela vai irrigar a última porção do ânus, do reto, no caso. Ela irriga a última porção do reto e o ânus. Que, no caso aí, que eu já mostrei para vocês várias vezes
É bom lembrar sempre, né, que o reto ele vai ter 3 irrigações, porque o reto ele tem 3 porções. A gente vai ter aqui o reto, né, dividido em 3 porções, o reto superior, médio e inferior, ou o reto intraperitoneal, pélvico e perineal. O reto superior, ele vai estar irrigado pelas artérias retais ou hemorroidais superiores, o reto médio, ele vai estar irrigado pelas artérias retais ou hemorroidais médias, e o inferior, respectivamente, as artérias retais ou hemorroidais inferiores. No caso, as artérias retais superiores, elas vão ser ramas da mesentérica inferior. E essa mesentérica inferior, ela vai ser, essa artéria, no caso, a artéria retal superior, ela vai ser rama da artéria mesentérica inferior, como eu disse, ela vai ser conduzida pelo mesorreto, que vai ser um dos reflexos do peritoneu. A artéria retal média, ela vai ser uma rama direta da artéria ilíaca interna ou hipogástrica, e a artéria retal inferior, ela vai ser uma rama da pudenda interna, que é a mesma artéria que vai oferecer o sangue aí para os tecidos eréteis do homem e da mulher. Agora vamos falar de órgãos reprodutores. Vamos falar dos órgãos reprodutores masculinos primeiro, e vamos falar de testículo e epidídimo. Basicamente, o testículo ele vai ser a bolsa formada não só de pele, né, mas ele vai ser a bolsa, no caso, o testículo e o epidídimo, eles vão fazer parte aí do sistema reprodutor masculino, eles vão ter a função de produzir e armazenar os espermatozoides, que são os gametas masculinos do ser humano. E no caso, existe a necessidade do testículo ficar um pouco, ficar, por exemplo, na cavidade externa do corpo, né? Porque nós seres humanos, nós homens, né? O ser humano masculino, ele precisa de ter uma temperatura um pouco mais resfriada em relação à temperatura central do corpo para produção ideal, para produção ótima de espermatozoides. Se os nossos testículos ficassem em cavidades internas do nosso corpo, compartilhando da mesma temperatura central nossa, a gente não teria a capacidade de produzir espermatozoides. Inclusive, em pacientes, em homens ou em bebês que têm a criptorquídea, que seria o travamento dos testículos na cavidade retroperitoneal, abdominal, esse testículo que fica travado, que não desce para o escroto, ele acaba sendo infértil, por causa da alta temperatura central que a gente tem, né? A produção de espermatozoides, ela é incompatível com a nossa temperatura central. E aí a gente tem que ter uma refrigeração aí de mais ou menos meio grauzinho a menos. E é por isso, inclusive, que o testículo masculino ele tem basicamente dois sistemas musculares aí de suspensão do testículo. Para quê? Durante o frio, o testículo ele contrai e o músculo dartos, no caso, a gente vai ter o músculo dartos e o músculo cremaster. O músculo dartos, ele vai ser músculo liso e o cremaster, músculo estriado. Esses dois músculos, durante o frio, por exemplo, em uma situação de frio ou em uma situação de ativação do sistema simpático, por exemplo, em situações não só de perigo, mas também de exercício físico intenso, o testículo ele tende a encolher para aquecer, não só para aquecer o testículo, né, para regular a temperatura dele, aquecendo o testículo se está frio, e também, quando está quente, ele tende a relaxar para distanciar o testículo da temperatura central do corpo, para manter sempre essa temperatura um pouquinho mais resfriada, beleza? Em relação ao nosso corpo. E, beleza, agora vamos falar das camadas que a gente tem aqui nos testículos. Primeiro, a gente vai ter a camada de pele, depois a gente vai ter o dartos. Esse dartos aqui, ele vai ser uma camada de músculo liso, que vai estar associado à pele, ou seja, o dartos ele vai ser uma camada de músculo liso, um músculo cutâneo, é como se fosse o músculo cutâneo que a gente tem no pescoço, ele é um músculo cujas fibras estão associadas à própria pele. E esse dartos, como ele é de músculo liso, ele vai ser responsável por, em situações de frio ou de ativação do sistema simpático, por situações de perigo ou de esforço físico, exercício físico, ele vai encolher o testículo e vai puxar os testículos para cima. Depois, abaixo do dartos, a gente vai ter a face espermática externa, que no caso, essa face espermática externa já vai ser uma face fibrosa, que ela vai servir para separar uma cavidade muscular aí, vai separar um plano muscular. Porque em todo plano muscular, né, a gente vai ter as faces aí para separar o músculo para que ele contraia de uma maneira independente e isolada. A gente vai ter a face espermática externa,
o cremaster e a face espermática interna. No caso, esse cremaster aqui, essa face espermática externa, pessoal, ela já vai separar, ela vai ser a face fibrosa que vai envolver já todo o cordão espermático. Ou seja, essa face espermática externa ela vai isolar o cordão espermático, que é justamente o paquete, o pacote de órgãos aí e de tecido vasculonervoso que vai descender pelo canal inguinal e vai descender até chegar ao escroto. Beleza? Então, essa face espermática externa ela já é uma face fibrosa que vai envolver aí, separar e isolar o próprio cordão espermático. No caso, a gente vai ter essa face espermática externa, a gente vai ter o cremaster e a face espermática interna. Esse cremaster aqui, ele vai ser músculo estriado, beleza? Ou seja, ele vai ser um músculo de contração voluntária e ele vai ser uma dependência do músculo oblíquo menor. Porque, lembrando, a gente tinha canal inguinal. O canal inguinal, ele tinha os seus limites. A gente tem o limite inferior do canal inguinal, que vai ser o ligamento inguinal, ou ligamento de Cooper, que vai envolver o ligamento inguinal, enfim. A gente vai ter o piso do canal inguinal, que vai ser o ligamento inguinal. A gente vai ter... Aqui, ó, o webcam tá na frente aqui das minhas corzinhas no Paint. A gente vai ter o limite anterior, que vai ser o oblíquo maior. A gente vai ter o limite superior, que vai ser o oblíquo menor e o transverso do abdômen. E depois a gente vai ter o limite posterior, que vai ser a face transversalis. Esse aqui é o canal inguinal. A gente vai ter, como o oblíquo menor ele está no limite superior do canal inguinal, ou seja, ele é o teto do canal inguinal, ele já vai prestar umas fibrazinhas para envolver o cordão espermático, que ele está passando aqui no canal inguinal, no caso do homem, né? Então, formando assim o músculo cremaster, beleza? Que é esse músculo aqui. Logo, o cremaster, que é o músculo que vai estar associado ao cordão espermático, ele vai ser uma dependência do músculo oblíquo menor, que faz parte do teto aí do canal inguinal. E depois, o cremaster ele vai estar isolado por duas faces espermáticas, né? Depois a gente vai ter a túnica vaginal. Essa túnica vaginal, ela vai ser a última túnica que vai envolver o órgão, os testículos, né? Já para... como posso explicar? Essa túnica vaginal, ela vai envolver, é como se fosse um replegue peritoneal. Então, ela vai envolver e separar o espaço somático, que é mais superficial, do espaço visceral, que é mais profundo. Logo, o que está mais profundo, a túnica vaginal, já é órgão, já vai ser testículo. E no caso, o que vai estar mais profundo da capa vaginal vai ser a capa albugínea. Que essa capa albugínea, ou alburgínea, em espanhol, essa túnica albugínea, ela já vai ser aqui a túnica que vai envolver a parte externa do testículo. É ela que é uma túnica fibrosa, bem resistente, ela vai envolver a parte externa do testículo e aí ela já vai fazer parte do próprio testículo, beleza? Ela é a capa mais externa fibrosa do testículo. E ela também é ricamente inervada, principalmente por fibras sensitivas. É por isso que o testículo aí tem uma das principais inervações sensitivas, principalmente de dor, que a gente tem no homem aí, né? E no caso, toda essa inervação, ela vai estar oferecida aqui pelo nervo, né, abdômeno genital. Que no caso a gente vai ter aqui, pessoal, o cordão espermático, beleza? A gente tem aqui o canal inguinal, descendendo pelo canal inguinal, o cordão espermático. Cordão espermático esse que vai estar formado pela aqui a face espermática externa, a interna, que vai isolar o músculo cremaster, que é uma dependência do oblíquo menor. Depois, abaixo da face espermática interna, a gente já tem os órgãos, né? E a gente já tem aqui o paquete vasculonervoso testicular, que no caso a gente vai ter a artéria testicular, que é a artéria gonadal masculina. Lembrando que a artéria gonadal ela vai se originar da aorta abdominal, é uma das ramas viscerais pares da aorta abdominal. Depois, o retorno venoso vai estar dado pelo plexo venoso pampiniforme, que no caso, esse plexo venoso ele vai ter um formato reticular, ele vai ter um formato de redes. Que esse formato de rede ele vai servir justamente para resfriação do testículo. Esse plexo venoso pampiniforme ele vai servir para regulação aí da temperatura do testículo, no sentido de que, se é necessário esquentar
ou resfriar o testículo, existe uma vasodilatação ou vasoconstrição desse plexo venoso para reter ou liberar mais calor, dependendo da necessidade de regulação da temperatura e do testículo. E depois a gente vai ter a inervação do testículo, que vai ser o nervo abdominogenital. Esse nervo, que é um nervo que ele vai ser do plexo sacro. Ele vai ser o nervo do plexo sacro, que vai ter duas funções, né? Abdominogenital. Ele... Só confirmar aqui se ele é do plexo sacro ou do plexo lombar. Se eu não me engano, ele é do... Não, ele vai ser do plexo lombar. Aqui, ó, nervo abdominogenital. Ele vai ser o nervo do plexo lombar, pessoal. O do plexo sacro é o pudendo. Mas, enfim, esse aqui vai ser o nervo do plexo lombar, que ele vai ser abdominogenital. Ele vai ter dois nomes, porque ele vai ter duas funções. Abdômeno, função motora, porque ele também vai ajudar na inervação motora dos músculos do abdômen. E genital, função sensitiva de inervação aqui do testículo. E é ele que vai oferecer a rica inervação de sensibilidade à dor, que vai estar presente aqui no testículo. E depois a gente vai ter a capa de órgãos, né? A capa de órgãos aqui do cordão espermático, que vai ser basicamente o testículo, o epidídimo e o canal ou conduto deferente. No caso, o testículo, aqui a gente já vai ver as vias espermáticas masculinas. O testículo, ele vai ser o órgão responsável pela produção de espermatozoides. Os espermatozoides, eles são gerados aqui, né? Eles são originados aqui nos túbulos seminíferos. Depois, eles vão viajando até chegar ao epidídimo. No caso, o espermatozoide, quando ele se origina aqui nos túbulos seminíferos, ele ainda não tem a aparência clássica dele que todo mundo conhece, que é a aparênciazinha de girino, que vai ser uma célula cabeçudinha com um rabinho que ele usa para se movimentar. No caso, quando ele se origina aqui nos túbulos seminíferos, ele é uma célula comum, redondinha, que tem o seu núcleo redondo, que não tem rabinho nem nada. O espermatozoide, ele vai viajando através desses túbulos seminíferos até chegar no epidídimo. Ele vai fazer todo esse percurso, ele vai passar pelos túbulos seminíferos, ele vai se originar aqui nos túbulos seminíferos, através do processo de meiose das nossas células germinativas, né? Depois, ele vai passar aqui pelo tubo reto, ou túbulos retos, ele vai passar pela rede de testes, beleza? Rede de testes. E depois, ele vai sair pelo conduto eferente, e depois aqui ele vai chegar no epidídimo. No epidídimo, até ele chegar no epidídimo, ele ainda vai parecer uma célula normal, ou seja, uma célula redonda com seu núcleo bem definido. Ele não vai ter cabeça, rabinho, ele não vai ter nada disso. Ele só vai desenvolver ele só vai se desenvolver até a sua maturação final, tendo a cabeça, o rabinho, igual um girino, que a gente conhece, um espermatozoide característico, quando ele maturar aqui no epidídimo. No caso, o epidídimo, ele vai ter a função de armazenamento e maturação dos espermatozoides. No caso, os espermatozoides, eles vão ficar aqui, eles vão ser armazenados e eles vão finalizar o seu processo de maturação aqui. E através da finalização do seu processo de maturação no epidídimo é que o espermatozoide ele vai adquirir as suas características clássicas, que é o formato de girino, né? Vai ter a cabeça dele, o rabinho dele, e na base do rabo vai ter as mitocôndrias, que vai fazer aí, gerar energia para o rabinho dele movimentar, para ele poder nadar. E aí, quando ocorre a fecundação, quando ocorre a ejaculação, né, ele tem que percorrer fazer toda aquela maratona, né, que a gente conhece. No caso, eu já vou abrir aqui o sistema reprodutor feminino. O espermatozoide, ele é liberado aqui no fundo vaginal, ele vai ter que entrar aqui pelo coxo do útero e fazer toda a maratona. Ele vai ter que passar pelo corpo uterino, vai ter que chegar nas trompas de Falópio, ele vai ter que nadar contra a correnteza, entre aspas, aqui, porque lembrando que a trompa de Falópio ela vai ter as vassourinhas, né, que vão varrer o óvulo em direção, vai varrer o óvulo em direção do ovário até o útero, só que o espermatozoide ele basicamente tem que nadar contra a correnteza, né, contra os movimentos de varredura. Isso gera uma seleção natural, né, que vai selecionar os melhores espermatozoides para fecundar o óvulo aqui a nível das trompas de Falópio, beleza? A fecundação do óvulo acontece aqui a nível das trompas de Falópio. No caso,
Quando ele fecunda, só entra a cabeça dele e aí o rabinho dele desacopla, né? Porque não é mais necessário. E junto com o rabinho, desacopla também as mitocôndrias que estavam formando ali o espermatozoide, a base do rabinho dele. E aí as mitocôndrias que vai gerar o bebê, né? Que o bebê, as mitocôndrias que vão formar o bebê vão ser as mitocôndrias maternas. E aí é por isso que todas as mitocôndrias de cada um dos seres, de todos os seres humanos, são maternas. O pai, ele nunca vai dar as mitocôndrias dele para os seus filhos, nem homem, nem mulher, nem nada. Enfim, contei essa história toda. Voltando aqui ao epidídimo, o epidídimo ele vai ter a função de armazenar e terminar a maturação dos espermatozoides, e o espermatozoide ele só vai sair do epidídimo durante a ejaculação já. Beleza? Porque daí, durante a ejaculação, os espermatozoides maduros, eles vão sair do epidídimo, eles vão subir, né, pelos condutos deferentes, eles vão passar aqui pelo conduto ejaculador, a gente tem aqui as glândulas, né, associadas às vias espermáticas. No caso, essas aqui são as glândulas seminíferas, que elas vão basicamente produzir 60% a 70% de todo o volume do esperma. Beleza? São essas glândulas seminíferas aqui. Que no caso, esse volume do líquido espermático, do esperma, ele vai estar basicamente composto de basicamente carboidratos, né? Que a gente tem a frutose aí, que vai servir para a alimentação dos espermatozoides, para oferecer a energia dos espermatozoides para que eles possam fazer a maratona. E aí, depois do conduto deferente se juntar a glândula seminífera, vira conduto ejaculador. E o conduto ejaculador, ele vai penetrar na próstata, ele vai passar pela próstata e se unir à uretra prostática. E aí, da uretra prostática, ele já vai sair os espermatozoides, né, o esperma. A próstata, ela também vai agregar a sua secreção aqui. No caso, a próstata, ela vai produzir a menor parte do volume do esperma. Ela vai produzir em torno de uns 30% a 20% do volume do esperma. E aí, o esperma ele já vai ser expelido aqui durante a ejaculação. Beleza? Então, os espermatozoides, que são as células germinativas, eles apenas vão sair aqui dos condutos deferentes durante a ejaculação. E a cirurgia de vasectomia seria simplesmente a cirurgia de vasectomia é simplesmente uma incisão, um corte aqui no conduto deferente. É uma cirurgia muito simples, dá para ser feita em 10 minutinhos, menos do que isso, porque só precisa cortar a pele, chegar no deferente aqui e cortar o deferente. Beleza? E aí a gente basicamente, na cirurgia de vasectomia, a gente corta aqui o conduto deferente e impede a saída das células dos espermatozoides, né, que são os gametas, a gente impede a saída de gametas no esperma. E aí, um homem, quando ele é vasectomizado, ele ainda vai produzir o líquido espermático, ele ainda vai produzir esperma, só que esse esperma ele é desprovido de gametas, não vai possuir espermatozoides. Esse esperma ele só vai estar composto aqui do líquido seminífero e do líquido prostático. Beleza? Que no caso o líquido seminífero ele vai formar, como eu disse, 60% a 70%, ou 70% a 80% do volume do esperma, e o líquido prostático vai formar o resto. Ô, Matheus, e por que quando o homem tem algum problema de próstata, né, ele fica impotente? Aí que tá. Eu vou falar de próstata agora. Aí você vai entender. Aqui, ó. A próstata, ela vai ser uma das glândulas associadas ao aparato genital masculino. E a próstata, ela vai ser uma das glândulas associadas ao aparato genital masculino. Ela vai estar, basicamente, logo na base da uretra, ou seja, logo no início da uretra aqui. Isso, no homem, é por isso que, no caso, no homem, aqui a gente vai ver as porções da uretra também. A uretra, no homem, ela vai ter 3 porções. Uma porção prostática, que é a primeira porção. Depois a gente vai ter uma porção membranosa e depois uma porção esponjosa. A porção prostática é a parte da uretra que está envolvida pela próstata, logo na sua origem. A porção membranosa é a porção da uretra que vai estar, que ela não vai estar envolvida pela próstata e nem pelos corpos esponjosos do pênis.
E depois a gente vai ter a porção esponjosa, que essa sim é a última porção da próstata, que da próstata não, a última porção da uretra, que vai estar envolvida aí pelo corpo esponjoso do pênis masculino. No caso, a próstata, ela vai ser uma das glândulas, né? Ela vai ser uma glândula formada aí, como eu já disse, ela vai envolver a primeira porção da uretra masculina e ela vai possuir alguns lóbulos. A gente vai ter um lóbulo anterior da próstata, a gente vai ter um lóbulo central da próstata e lóbulos periféricos, 2 lóbulos periféricos. Beleza? Ela vai ter esse formato aqui como se fosse um formato de uma pinha. Beleza? Com alguns lobulinhos aí. E no caso, existe uma patologia, não é uma patologia, né? É algo fisiológico chamado hiperplásia prostática benigna. A hiperplásia, perdão, deixa eu ajeitar a câmera aqui. A hiperplásia prostática benigna seria basicamente um crescimento da próstata que é natural ao longo da idade. Por quê? Esse crescimento da próstata é porque a próstata ela também tem receptores de hormônios masculinos, como por exemplo a testosterona. E assim como o pênis, né, assim como todo o resto dos órgãos genitais masculinos, a próstata ela também cresce o seu tamanho, o seu volume, de acordo com os hormônios. E no caso, a próstata, ao longo das décadas de vida, né, ela, pela ação dos hormônios, pelos receptores de hormônios, ela vai aumentando seu tamanho de uma maneira natural. Isso é hiperplasia prostática benigna, que seria o aumento do volume da próstata. Agora, como a próstata ela está envolvendo a primeira porção da uretra, é natural que um aumento de volume da próstata pressione o lúmen uretral. Ou seja, um aumento de volume da próstata começa a apertar a uretra. E aí a uretra ela vai começar a gerar uma resistência na micção. Porque é como se você tentasse miccionar com alguém apertando a uretra, né, diminuindo o volume. Ou seja, precisa fazer muito mais força para fazer a micção do que se não houvesse essa hiperplasia aqui. Qual que é por que isso está relacionado com a pergunta que você fez? Não é que necessariamente a hiperplasia prostática benigna está associada à impotência sexual. Até seria uma questão mais seria mais ou menos uma coincidência. Por quê? Porque a hiperplasia prostática benigna, ela basicamente aumenta a probabilidade dela de acordo com as décadas, principalmente depois da 6ª década de vida. Ou seja, se uma pessoa tem 60 anos, ela tem, isso é probabilístico. Se uma pessoa tem 60 anos, ela tem basicamente 60%, se um homem tem 60 anos, ele tem 60% de chance de ter uma hiperplasia prostática benigna. E isso vai aumentando proporcionalmente ao longo das décadas, ou seja, 70 anos, 70% de chance, 80 anos, 80% de chance, 90 anos, 90% de chance. Ou seja, isso é algo que vai aumentando a probabilidade de acordo com a idade da pessoa. E a impotência sexual também aumenta a probabilidade de acordo com a idade da pessoa. Entende? Então, é basicamente algo, é uma coincidência, só que não tem uma relação direta. Beleza? Até porque a potência sexual, ela está mais relacionada com a sua pressão sanguínea do que com o tamanho da próstata. Beleza? Por exemplo, homens que têm hipertensão, eles têm uma afetação, eles tendem a ter impotência sexual. Só que isso não tem nada a ver com a próstata, tem a ver com o oferecimento de sangue aí para encher os tecidos eréteis. Beleza? Então é mais uma coincidência do que é uma relação mais de coincidência do que uma relação causal. E uma outra coisa a se falar também de hiperplasia prostática benigna é o câncer de próstata. Como existe uma reprodução de células aqui na hiperplasia prostática, para essa reprodução de células dar uma desregularizada e virar algo maligno, uma reprodução de células maligna, é muito fácil. É por isso que o câncer de próstata está para o homem, assim como o câncer de mama está para a mulher. Porque, basicamente, ao longo de toda a sua vida, 10% das mulheres vão ter um câncer de mama, uma neoplasia maligna de mama. Ou seja, 1 em cada 10 mulheres, elas vão ter um câncer de mama. Assim como 1 em cada 10 homens, eles vão ter câncer de próstata.
Beleza? Essas probabilidades que eu falei eram de hiperplasia prostática benigna, de 60 anos, 60%, 70, 70%, 80 anos, 80%, e por aí vai. Só que a probabilidade de ter um câncer, ela é bem alta, ou seja, o câncer de próstata, ele é o câncer mais frequente no homem, beleza? 10% com 10% de incidência. Isso faz com que seja necessário a gente saber fazer um diagnóstico diferencial de uma hiperplasia prostática benigna para um câncer maligno de próstata. A hiperplasia prostática benigna, ela tende a ser simétrica. Por quê? Porque são os dois lados da próstata que estão crescendo ao mesmo tempo. Os dois lados não. É a região central da próstata. Ou seja, são os lóbulos centrais da próstata que crescem durante a hiperplasia prostática benigna. E é por isso que a hiperplasia prostática benigna gera uma oclusão aí do lúmen da uretra. Agora, quando existe uma neoplasia maligna, um câncer, um tumor de próstata, esses tumores tendem a ser assimétricos. Beleza? Porque quando a gente tem uma hiperplasia prostática benigna, a próstata ela cresce na região central, ou seja, na região periuretral. É por isso que pressiona a uretra. Ou seja, é um crescimento simétrico. A próstata cresce de uma maneira simétrica, harmônica. Agora, quando existe uma neoplasia maligna, existe um crescimento assimétrico da próstata. Por exemplo, essa próstata aqui, do lado da figura direita, ela está hipertrofiada. Só que dá para ver que ela ainda se mantém simétrica. Agora, se ela tivesse com um caroço assimétrico, por exemplo, desse tamanho aqui, isso aqui tem muito mais probabilidade de ser maligno do que se ela tivesse simplesmente continuado simétrica. Beleza? Isso independentemente do volume. Porque uma próstata com tamanho normal, que ainda assim está assimétrica, ela tem uma probabilidade de ser maligna, ela tem uma maior probabilidade de ser maligna, mesmo se comparado com a próstata que tem um volume maior, só que com uma simetria simétrica. Entende? Então, tumores que crescem na região periuretral ou nos lóbulos centrais da próstata e tumores simétricos têm mais chance de serem benignos, ou seja, tem mais chance de corresponder a uma hiperplasia prostática benigna do que tumores que crescem nos lóbulos laterais. Quando cresce nos lóbulos laterais, principalmente quando deixam a próstata assimétrica, eles têm muito mais chances de serem malignos. Beleza? E isso é palpável justamente no exame de tato retal. Porque a próstata ela vai estar muito perto aqui do reto. Então, o exame do tato retal, que ele deve ser feito depois dos 40, o médico ele vem... Oh, caramba. O exame do tato retal, por quê? Porque a próstata ela é acessível através do reto. Porque o médico vem aqui, coloca o dedo e apalpa a próstata, apalpa os lóbulos da próstata e vê se ela está com um tamanho agrandado, se ela está assimétrica. E outra coisa também, características de magninização da próstata, se ela tem uma... Existem características benignas e características malignas. Uma característica benigna seria, por exemplo, a próstata simétrica, mesmo que ela esteja agrandada, se ela se mantém simétrica e imóvel. Beleza? Agora, características malignas. Próstata assimétrica, independentemente do tamanho, e, por exemplo, duropétrea. Por quê? Tumores malignos, eles tendem a ter uma textura mais de pedra. Eles são mais duros pétreos e imóveis. Beleza? Então, características de malignização de próstata são nódulos assimétricos, às vezes nos lóbulos laterais, beleza? Próstata assimétrica nos lóbulos laterais, duro, pétreo e imóvel. Isso aqui é tudo maligno, beleza? Tem muita chance de ser maligno. Agora, se tá a próstata não agrandada, ou próstata simétrica, móvel, com elástica, consistência elástica, que é a própria consistência da próstata, então são características mais benignas. E é por isso que o exame de toque é importante, né, para prevenir justamente o tumor de próstata. Porque como é muito frequente no homem e tem um acesso bem facilitado aí, né, é bem fácil de fazer e deve ser feito, né? E beleza. E basicamente é isso. A gente ainda tem mais coisa para ver, que é do sistema reprodutor masculino dos corpos cavernosos e esponjosos. Caramba, vamos lá.
Fora isso, anatomicamente falando, a gente tem no pênis masculino, ele vai estar formado por basicamente duas estruturas. Vai ter pele, né, normal. E aí a pele, ela vai ter o tecido gorduroso subcutâneo. E depois a gente vai ter o corpo cavernoso e o corpo esponjoso. O corpo cavernoso, ele vai ser mais periférico e ele vai formar basicamente o corpo do pênis. E o corpo esponjoso, ele vai ser mais central, ele vai envolver toda a uretra, por isso ele vai envolver a parte da uretra esponjosa, que no caso a uretra esponjosa é a parte da uretra que vai estar envolvida pelo corpo esponjoso. E além disso, né, o corpo esponjoso ele vai estar responsável aí pela formação da glande também. Beleza? E eles têm esses nomes porque durante a ereção eles vão ter basicamente a textura que o nome indica. Então o corpo cavernoso ele vai ficar mais duro, pétreo, e o corpo esponjoso ele também vai estar formado por tecido erétil, só que ele vai ficar com a textura mais de uma esponja. Beleza? Então, justamente também ele vai ficar com essa textura de esponja para não apertar a uretra que ele está envolvendo, né? Então, o corpo esponjoso ele vai envolver a uretra e também vai formar a glande aí. Beleza? Para não dificultar a ejaculação e nem dificultar a micção também. E lembrando que o corpo cavernoso é ele que vai estar associado aos músculos que a gente viu, que é o isquio cavernoso e o bulbo esponjoso. É basicamente isso que a gente tem em sistema reprodutor masculino. Acho que não faltou nada. Fora isso que vocês vão ver em histologia, né? A gente tem umas glândulas, a gente vai ter umas glândulas microscópicas aí também associadas à uretra. São as glândulas de cal alguma coisa, mas isso aí é mais para histologia. Agora, sistema reprodutor feminino. Sistema reprodutor feminino, é bom começar pela parte externa, né? A parte da vulva. Essa imagem aqui não tá boa. Matheus, é só pegar uma água ali. Vai. Aqui. Sistema reprodutor feminino. A gente tem a vulva, que vai ser os órgãos genitais externos da mulher, e depois a gente vai ter a vagina e o tubo vaginal, e depois os órgãos reprodutores internos da mulher. A vulva, que são os órgãos externos da mulher, a gente vai ter aqui, por exemplo, os órgãos associados à face de Colles, que no caso, lembrando que o tecido de gordura subcutânea na região do perineu vai ser a face de Colles. Esse tecido de gordura subcutânea, que é a face de Colles, é esse tecido que vai rechear basicamente o monte de Vênus, beleza? O monte de Vênus e os lábios maiores. Que no caso, o monte de Vênus e os lábios maiores, eles vão ser recheados por tecido de gordura subcutânea, eles vão estar formados aí por gordura, que é uma gordura fisiológica, né? Uma gordura natural, que até a mulher mais magra possível, ela vai ter essa gordura aqui, formando o monte de Vênus e os lábios maiores, beleza? Porque é uma gordura natural, fisiológica da mulher. E que essa gordura, né, vai estar formada aí pela face de Colles, que é o tecido de gordura subcutâneo. Depois, que vai formar aqui